Compare Ozempic e Mounjaro. Descubra qual a diferença para quem é sedentário e quer entender a melhor opção informativa. Você já pensou em usar Ozempic ou Mounjaro para emagrecer, mas trava só de tentar entender qual é melhor? Se você é sedentário, vive lutando contra a fome constante, cansaço e falta de motivação, esse vídeo vai te abrir os olhos. Aqui, você vai descobrir de forma simples e direta a real diferença entre essas duas canetas que estão dominando o mundo do emagrecimento. Como cada uma age no seu corpo. Por que algumas pessoas têm mais resultado com uma do que com a outra? E o principal, qual faz mais sentido para quem ainda não tem rotina de treino ou alimentação estruturada? Sem promessas milagrosas. Sem complicação. Só ciência traduzida para a vida real. Se você quer entender antes de decidir, evitar erros e usar essa informação ao seu favor, esse vídeo pode mudar completamente a forma como você enxerga o emagrecimento. Se você é sedentário e está pensando em usar Ozempic ou Mounjaro para emagrecer, existe uma coisa que ninguém te contou e que pode definir completamente o seu resultado. A maioria das pessoas começa achando que o problema é só a fome. Acredita que basta reduzir o apetite e tudo vai se resolver. Só que o corpo de quem não se movimenta funciona de forma diferente. Ele responde mais devagar, sente mais os efeitos e muitas vezes entra em um estado de adaptação que trava o progresso sem a pessoa perceber. E é exatamente por isso que duas pessoas usando a mesma caneta podem ter resultados completamente diferentes. Enquanto uma emagrece com mais facilidade, a outra sente cansaço, desânimo e começa a questionar se aquilo realmente funciona. Aqui, você não vai encontrar promessa milagrosa nem resposta pronta. Você vai entender o que realmente acontece no seu corpo, como essas medicações atuam e, principalmente, como o seu estilo de vida muda completamente esse jogo. E tem um detalhe que quase ninguém percebe e que pode ser o ponto de virada para você não perder tempo, dinheiro e resultado. O erro silencioso de quem começa sem entender o próprio corpo. O maior erro não está na escolha entre Ozempic ou Mounjaro. O maior erro começa antes disso, no momento em que você decide iniciar sem entender como o seu próprio corpo funciona. A maioria das pessoas entra nesse processo com pressa, buscando uma solução rápida para um problema que foi construído ao longo de anos. E essa pressa faz com que decisões importantes sejam tomadas com base em expectativa, não em realidade. O que você vê por aí são resultados, fotos, relatos, números. Só que ninguém mostra o contexto completo por trás disso. Ninguém te conta como aquela pessoa vivia antes, como o corpo dela reagia, qual era o nível de atividade física, como era a alimentação no dia a dia. E é exatamente esse contexto que determina grande parte do resultado. Quando você é sedentário, o seu corpo não está neutro. Ele já está adaptado a um padrão de baixa movimentação, menor gasto energético e, muitas vezes, desregulação na forma como lida com fome, saciedade e energia. Isso significa que qualquer intervenção, inclusive o uso dessas medicações, não vai acontecer em um cenário limpo. Vai acontecer em um terreno que já está condicionado. E aqui entra um ponto que quase ninguém fala. Essas medicações não criam um novo corpo. Elas atuam sobre o corpo que você já tem. Elas potencializam processos que já estão acontecendo. Se o seu corpo já está mais lento, mais resistente, mais adaptado a economizar energia, a resposta pode ser diferente do que você espera. Muita gente começa acreditando que o simples fato de usar uma dessas canetas vai automaticamente colocar o corpo em um estado de perda de peso eficiente. Só que o organismo não funciona assim. Ele busca equilíbrio. E se você reduz drasticamente a ingestão de alimentos sem oferecer estímulo suficiente para o corpo se manter ativo, ele pode entrar em um modo ainda mais conservador. É por isso que algumas pessoas sentem uma redução de apetite muito grande, começam a comer menos, mas ao mesmo tempo passam a sentir mais cansaço, mais desânimo e menos disposição para qualquer tipo de movimento. Não é que a medicação esteja errada. É o corpo reagindo ao contexto em que está inserido.
Outro ponto importante é a expectativa. Quando você começa sem entender o seu corpo, você cria uma expectativa baseada em comparação. E comparação é uma das formas mais rápidas de gerar frustração. Você vê alguém tendo um resultado acelerado e espera que o seu corpo responda da mesma forma. Quando isso não acontece, a dúvida começa. Será que escolhi errado? Será que não funciona para mim? Será que tem algo errado comigo? Na maioria das vezes não tem nada de errado com você. O que existe é uma falta de entendimento sobre como o seu organismo responde. Cada corpo tem um histórico. Cada corpo tem um nível de adaptação. E isso muda completamente a velocidade e a forma como o resultado aparece. Quando você ignora isso, você entra em um ciclo perigoso. Começa, se frustra, para, tenta outra coisa, se frustra de novo. E assim vai, acumulando tentativas sem consistência. Não por falta de capacidade, mas por falta de direção. E existe um fator ainda mais profundo dentro disso tudo. Um fator que não aparece em exame, não aparece em foto e não aparece em relato rápido. Um fator que influencia diretamente na forma como seu corpo reage a qualquer estratégia, inclusive ao uso dessas medicações. É exatamente esse fator que explica por que duas pessoas sedentárias, com rotinas parecidas, podem ter respostas completamente diferentes usando a mesma abordagem. E é sobre isso que você precisa entender agora, porque a partir daqui, a forma como você enxerga o emagrecimento começa a mudar. Por que o sedentarismo muda as regras do emagrecimento? Quando você é sedentário, o seu corpo não está apenas parado. Ele está funcionando dentro de uma lógica completamente diferente. E entender isso muda tudo. Porque o emagrecimento não é só uma questão de comer menos. É uma questão de como o seu corpo reage ao que você faz ou deixa de fazer. O organismo de quem não se movimenta com frequência entra em um padrão de economia. Ele reduz o gasto energético ao longo do dia, diminui a eficiência na utilização de gordura como combustível e começa a priorizar a manutenção do que já existe. Isso não acontece de forma consciente. É um mecanismo automático de adaptação. Na prática, isso significa que o seu metabolismo tende a trabalhar mais devagar. Não é que ele esteja quebrado, mas ele está ajustado a um nível mais baixo de exigência. E quando você tenta mudar isso de forma abrupta, o corpo não responde imediatamente acelerando. Muitas vezes ele reage segurando ainda mais. Agora pensa no seguinte cenário. Você começa a usar Ozempic ou Mounjaro. Reduz a fome, passa a comer menos, mas continua com o mesmo nível de movimento do dia a dia. O que o corpo entende? Que está entrando menos energia, mas o gasto continua baixo. A tendência é tentar manter o equilíbrio, não acelerar a perda. É nesse ponto que muita gente se frustra, porque existe a expectativa de que o peso vai cair de forma constante e rápida. Só que o corpo não funciona com base em expectativa. Ele funciona com base em adaptação. Outro detalhe importante é a sensibilidade à insulina. Em pessoas sedentárias, essa sensibilidade pode estar reduzida, o que dificulta a forma como o corpo lida com glicose e armazena energia. Isso interfere diretamente no processo de emagrecimento, tornando ele menos eficiente quando não há estímulo de movimento. E tem mais. O sedentarismo também influencia na percepção de energia. Quando o corpo está acostumado a não se movimentar, qualquer redução mais significativa na ingestão de alimento pode gerar uma sensação maior de cansaço. Não porque a estratégia está errada, mas porque o corpo não está preparado para lidar com aquela mudança. É por isso que algumas pessoas relatam que começaram bem e depois sentiram uma queda de disposição. Esse efeito não vem apenas da medicação, ele vem da combinação entre menos energia entrando e um corpo que já estava funcionando em modo econômico. Isso não significa que quem é sedentário não pode emagrecer usando essas estratégias. Significa que o caminho é diferente. A resposta pode ser mais gradual, mais sensível e principalmente mais dependente de pequenos ajustes que muitas vezes são ignorados. E aqui está o ponto que muda tudo. Quando você entende que o sedentarismo altera as regras, você para de lutar contra o seu corpo e começa a trabalhar com ele.
você passa a enxergar que não é só sobre reduzir a fome. É sobre criar um ambiente interno onde o corpo se sinta seguro para liberar energia. E é exatamente nesse cenário que a diferença entre essas duas medicações começa a aparecer de forma mais clara, porque cada uma interage com esse corpo adaptado de um jeito específico. O que realmente acontece no seu corpo ao usar Ozempic? Quando você começa a usar Ozempic, a mudança mais evidente é a redução da fome. Só que o que acontece por trás disso é muito mais profundo do que simplesmente comer menos. Existe um ajuste direto na comunicação entre o seu intestino e o seu cérebro, que altera a forma como você percebe o alimento, o desejo e a saciedade. O Ozempic atua imitando um hormônio chamado GLP-1, que está envolvido no controle do apetite. Esse hormônio envia sinais de saciedade para o cérebro e também desacelera o esvaziamento do estômago. Na prática, você sente menos vontade de comer e se satisfaz com uma quantidade menor de alimento. Isso, para muitas pessoas, já cria uma sensação de controle que nunca tiveram antes. Só que para quem é sedentário, esse efeito precisa ser entendido com mais cuidado, porque quando a fome diminui, muitas pessoas passam a comer muito pouco, sem perceber, e o corpo, que já está adaptado a gastar pouca energia, começa a receber ainda menos combustível. É nesse momento que surgem sinais que confundem muita gente: cansaço, indisposição, dificuldade de concentração e até uma sensação de desânimo ao longo do dia. A primeira reação costuma ser culpar a medicação, mas na maioria das vezes, o que está acontecendo é uma resposta do corpo à combinação de baixa ingestão com baixa movimentação. O organismo precisa de energia para funcionar bem. Quando essa energia cai de forma rápida e não existe estímulo de movimento para sinalizar que o corpo precisa se manter ativo, ele entra em um estado mais conservador. Ele tenta preservar o que pode, reduzindo ainda mais o gasto energético. Outro ponto importante é a relação com a massa muscular. Quando a ingestão de alimentos diminui muito e não há estímulo físico, o corpo pode começar a utilizar massa muscular como fonte de energia. Isso não é o objetivo, mas pode acontecer quando não existe uma estratégia mínima para preservar esse tecido. E aqui entra uma percepção que muda o jogo. O Ozempic não foi feito para criar movimento no seu corpo. Ele foi feito para reduzir o impulso de comer. Ele te ajuda a controlar a entrada de energia, mas não interfere diretamente na forma como essa energia é gasta no dia a dia. Por isso, para algumas pessoas sedentárias, o efeito pode parecer limitado ou até desconfortável, não porque a medicação não funciona, mas porque ela está atuando em apenas uma parte do processo. Ela reduz a pressão da fome, mas não resolve a base da baixa ativação metabólica. Quando você entende isso, você deixa de esperar que o resultado venha de forma automática e começa a perceber que existe uma participação ativa sua no processo. Pequenos ajustes na alimentação, atenção à qualidade do que você consome e algum nível de movimento já começam a mudar completamente a resposta do corpo. E é exatamente nesse ponto que a comparação com a outra medicação ganha sentido, porque ela não atua apenas na fome. Ela mexe em outras engrenagens que podem gerar uma experiência diferente, principalmente para quem está nesse cenário de sedentarismo. Como o Mounjaro age de forma diferente no organismo. Quando você olha de fora, pode parecer que Mounjaro faz a mesma coisa que o Ozempic, só que mais forte. Só que não é assim que funciona. A diferença não está só na intensidade, está na forma como ele atua dentro do corpo. O Mounjaro trabalha em dois caminhos ao mesmo tempo. Ele também reduz o apetite, assim como o Ozempic, mas além disso, ele influencia diretamente a forma como o organismo lida com glicose e energia. É como se, além de diminuir a entrada de combustível, ele começasse a reorganizar o uso desse combustível dentro do corpo. Na prática, isso pode gerar uma resposta diferente, principalmente para quem já está com o metabolismo mais desregulado, que é comum em pessoas sedentárias. Enquanto um atua mais como um controle da fome, o outro começa a mexer em mecanismos que estão por trás da forma como o corpo armazena
e utiliza energia. Isso explica por que algumas pessoas relatam uma sensação diferente ao longo do dia. Não é só menos fome. Em alguns casos, existe uma percepção de maior estabilidade, menos picos de fome e uma resposta mais contínua ao longo das horas. Mas isso não é uma regra, é uma possibilidade que depende muito de como o corpo está no momento. Só que aqui entra um ponto que muita gente ignora. Mesmo com essa atuação mais ampla, o Monjaro não substitui o básico. Ele não cria condicionamento físico, não melhora a força muscular sozinho e não ensina o corpo a se movimentar. Ele pode facilitar o processo interno, mas ainda depende de como você conduz o seu dia. Para quem é sedentário, isso pode gerar uma falsa sensação de que agora o processo está resolvido. E é exatamente aí que mora o risco. Porque quando a pessoa sente que o corpo está respondendo melhor, ela pode deixar de fazer os ajustes necessários, achando que não precisa. Outro detalhe importante é que, justamente por atuar em mais de um mecanismo, algumas pessoas podem sentir efeitos mais intensos no início. O corpo está recebendo um estímulo diferente, mais completo, e precisa de tempo para se adaptar. E se essa adaptação não é acompanhada de ajustes na rotina, o desconforto pode aumentar. Então a grande diferença não está em qual é melhor. Está em como cada uma conversa com o seu corpo. O Monjaro pode gerar uma resposta mais abrangente, mas isso não significa que ele resolve tudo sozinho. Ele abre uma porta, mas quem precisa atravessar é você. E é exatamente nesse ponto que surge uma diferença ainda mais sutil, quase invisível, que pouca gente percebe, mas que impacta diretamente na forma como você se sente usando uma ou outra opção. A diferença invisível que quase ninguém percebe. Entre os dois existe uma diferença entre Ozempic e Monjaro, que não aparece na balança e quase nunca é comentada. E é justamente essa diferença que define como você vai se sentir ao longo do processo. A maioria das pessoas compara apenas o quanto cada um ajuda a emagrecer. Só que o corpo não vive de números. Ele vive de sensações, respostas internas e adaptação. E é aí que entra o ponto que quase ninguém observa. A forma como cada medicação influencia o seu comportamento ao longo do dia. Com o Ozempic, a mudança mais evidente costuma ser o silêncio da fome. Aquele impulso constante de comer diminui, e isso traz um alívio imediato. Só que para algumas pessoas sedentárias, junto com esse silêncio, pode vir uma queda na iniciativa. Como o corpo já está menos ativo, a redução da ingestão de energia pode intensificar essa sensação de lentidão. Já com o Monjaro, além da redução da fome, algumas pessoas percebem uma resposta mais estável ao longo do dia. Menos oscilação, menos picos, uma sensação de continuidade maior. Isso não acontece com todo mundo, mas quando acontece, muda a experiência. A pessoa não sente apenas menos fome, ela sente o corpo reagindo de forma mais organizada. E é exatamente aqui que está a diferença invisível. Não é só sobre comer menos. É sobre como você se sente vivendo o dia inteiro. É sobre sua disposição para se mover, sua clareza mental, sua capacidade de manter consistência sem depender apenas de força de vontade. Só que existe um detalhe importante. Essa diferença não vem pronta. Ela depende de como o seu corpo está preparado para responder. Se o corpo já está muito adaptado ao sedentarismo, qualquer mudança pode ser percebida como desconforto antes de virar benefício. É por isso que algumas pessoas dizem que uma medicação funcionou melhor que a outra, enquanto outras relatam exatamente o contrário. Não é só sobre a medicação, é sobre o terreno onde ela está atuando. Quando você começa a prestar atenção nisso, você para de focar apenas no resultado final e começa a observar o processo. Você percebe que emagrecer não é só perder peso, é conseguir sustentar um estado interno que te permita continuar. E é exatamente essa sensação ao longo do dia que vai determinar se você consegue manter o processo ou se vai acabar desistindo no meio do caminho. Agora, se tem algo que influencia diretamente essa sensação e que quase ninguém leva em consideração, é a energia. Não só a energia que você consome,
mas a forma como o seu corpo utiliza essa energia. E é isso que começa a explicar por que algumas pessoas emagrecem se sentindo bem, enquanto outras emagrecem se sentindo cada vez mais cansadas. O papel da energia. Por que alguns emagrecem cansados e outros não? Existe um ponto que separa completamente duas experiências no emagrecimento com Ozempic e Mounjaro, e quase ninguém presta atenção nele. Não é o número na balança. É a energia que você sente ao longo do dia. Muita gente acredita que emagrecer é só comer menos. Só que o corpo não funciona como uma conta simples. Ele precisa de energia suficiente para manter funções básicas, preservar massa muscular, sustentar o cérebro ativo e ainda permitir algum nível de movimento. Quando essa energia cai rápido demais, o corpo entra em alerta. Para quem já é sedentário, esse alerta aparece mais rápido, porque o organismo já está acostumado a gastar pouco. Quando você reduz a ingestão de forma significativa, sem dar nenhum sinal de que precisa se manter ativo, ele entende que precisa economizar ainda mais. E isso se traduz em cansaço. É por isso que algumas pessoas começam empolgadas, veem a fome diminuir, mas logo sentem uma queda forte de disposição. A vontade de se movimentar diminui, o dia parece mais pesado e qualquer tarefa simples exige mais esforço. Isso não é falta de força de vontade. É o corpo tentando se proteger. Ao mesmo tempo, existem pessoas que passam pelo processo de forma diferente. Elas também reduzem a fome, também comem menos, mas conseguem manter uma energia mais estável. Qual é a diferença? Não está só na medicação. Está na forma como o corpo está sendo conduzido. Quando existe um mínimo de estímulo, mesmo que seja leve, o corpo recebe um sinal claro de que precisa continuar ativo. Isso muda a forma como ele distribui energia. Ele entende que não pode simplesmente desacelerar tudo, e essa resposta faz com que o processo fique mais sustentável. Outro ponto importante é a qualidade do que você consome. Quando a ingestão diminui, cada escolha passa a ter mais peso. Se o corpo recebe nutrientes suficientes, ele consegue funcionar melhor mesmo com menos calorias. Se não recebe, o impacto aparece rápido. E aqui está o ponto que muita gente ignora. Não adianta apenas reduzir a fome se você não cuida de como essa redução acontece. Porque emagrecer sentindo cansaço constante não é sustentável. Mais cedo ou mais tarde, o corpo vai cobrar. O que define se você vai emagrecer com energia ou com exaustão não é só a caneta que você usa. É a forma como você organiza o seu dia, mesmo que com pequenas mudanças. Um pouco mais de movimento, um pouco mais de atenção na alimentação, já muda completamente a resposta do organismo. Quando você entende isso, você começa a perceber que o processo não precisa ser pesado. Ele pode ser construído de forma mais equilibrada, sem extremos que levam ao abandono. E é exatamente a falta dessa estrutura básica que leva muita gente a cair em um outro erro ainda mais comum, que parece positivo no início, mas se torna um problema logo depois. A armadilha da perda rápida sem estrutura. Existe um momento no processo em que tudo parece estar funcionando. A fome diminui, o peso começa a cair e surge aquela sensação de que agora vai. Só que é exatamente nesse ponto que muita gente entra em uma armadilha silenciosa. Quando o resultado vem rápido, a tendência é relaxar no que sustenta o processo. A pessoa começa a confiar apenas na medicação e deixa de prestar atenção no que está construindo por trás. Só que o corpo não se sustenta só com redução de apetite. Quando você emagrece sem estrutura, o corpo não escolhe perder apenas gordura. Ele também pode perder massa muscular. E isso muda completamente o resultado a médio prazo, porque a massa muscular é uma das principais responsáveis por manter o metabolismo ativo. Sem esse cuidado, o que parece progresso pode virar um problema. O corpo fica mais fraco, mais lento e menos eficiente. E quando o peso para de cair, a sensação é de bloqueio. A pessoa começa a pensar que precisa de mais dose, mais intensidade, quando na verdade o que falta é base.
Outro ponto importante é a flacidez. Quando o emagrecimento acontece de forma rápida e sem suporte, a pele não acompanha na mesma velocidade. Isso gera insatisfação, mesmo com a perda de peso acontecendo. E essa insatisfação pode ser um gatilho para abandono. E tem algo ainda mais crítico. Quando não existe uma estrutura mínima de alimentação e movimento, o corpo não aprende a sustentar o novo estado. Ele apenas reage temporariamente. Assim que o estímulo diminui ou para, a tendência é voltar ao padrão anterior. É por isso que muitas pessoas conseguem emagrecer, mas não conseguem manter. Não é falta de disciplina, é falta de construção ao longo do processo. É tentar acelerar sem preparar o corpo para continuar. Tanto o Ozempic quanto o Mounjaro podem facilitar o início. Eles ajudam a reduzir a pressão da fome e criam uma janela de oportunidade. Mas o que você faz dentro dessa janela é o que define o resultado real. Se você usa esse período apenas para perder peso, o resultado pode ser temporário. Se você usa para construir base, o resultado começa a se sustentar. E é exatamente essa base que muita gente ignora no começo, mas que faz toda a diferença no final. Agora, o que pouca gente percebe é que essa base não precisa ser complexa. Na verdade, são ajustes simples que, quando aplicados do jeito certo, mudam completamente a forma como o corpo responde. O que seu corpo precisa antes de qualquer caneta? Antes de pensar em Ozempic ou Mounjaro, existe algo que o seu corpo precisa, e que muda completamente a forma como qualquer estratégia funciona. E não tem nada a ver com algo complexo ou difícil de aplicar. Tem a ver com base. O seu corpo precisa de sinais claros. Ele precisa entender que não está mais naquele estado de economia total. E esses sinais vêm de coisas simples que a maioria ignora por parecerem básicas demais. Movimento é um desses sinais. Não precisa começar com treino intenso, academia ou rotina pesada. O que muda o jogo é sair do zero, caminhar um pouco mais, se movimentar ao longo do dia, tirar o corpo da inércia. Isso já começa a mostrar para o organismo que ele precisa se manter ativo. Outro ponto é a alimentação. Quando a fome diminui, você passa a comer menos. E isso pode ser uma oportunidade ou um problema. Se você usa esse momento para escolher melhor o que consome, o corpo responde com mais equilíbrio. Se você apenas reduz quantidade sem qualidade, o impacto aparece rápido. Proteína suficiente, alimentos que sustentam, escolhas simples que mantêm o corpo nutrido mesmo com menos volume. Isso não é detalhe. Isso é o que sustenta a energia, preserva a massa muscular e mantém o metabolismo funcionando. Tem também a questão da consistência. Não adianta fazer certo por alguns dias e depois abandonar. O corpo precisa de repetição para se adaptar. Pequenos ajustes feitos todos os dias criam uma resposta muito mais forte do que grandes mudanças que não se mantêm. E aqui está o ponto mais importante. Essas medicações funcionam muito melhor quando encontram um corpo que já começou a sair do estado de inércia. Quando você dá esse primeiro passo, mesmo que pequeno, a resposta muda completamente. Você não precisa esperar estar pronto para começar. Você precisa começar para preparar o corpo. E quando isso acontece, a medicação deixa de ser o centro do processo e passa a ser uma ferramenta dentro de algo maior. Isso tira o peso da expectativa e coloca o controle de volta nas suas mãos. Você deixa de depender exclusivamente de algo externo e começa a construir um processo que faz sentido para o seu corpo. E quando você entende isso, a escolha entre uma opção e outra deixa de ser emocional e passa a ser estratégica. É exatamente isso que define quem consegue resultado e quem continua tentando sem sair do lugar. Como escolher com inteligência sem cair em promessas? Escolher entre Ozempic e Mounjaro não deveria ser uma decisão baseada em qual é mais forte ou qual está mais comentado. O problema é que a maioria das pessoas decide exatamente assim. Vai pela promessa, pelo resultado rápido de alguém ou pelo que parece mais fácil. Só que quando você entende como o seu corpo funciona, essa escolha muda completamente. Ela deixa de ser uma tentativa e passa a ser uma estratégia. A primeira coisa que você precisa considerar
É o seu ponto de partida. Você é sedentário? Como está sua energia no dia a dia? Você já tem alguma organização alimentar ou está começando do zero? Essas respostas definem muito mais do que o nome da medicação. Se o seu maior desafio hoje é a fome descontrolada, aquela sensação constante de querer comer, pode fazer sentido começar com algo que atue de forma mais direta nisso. Agora, se além da fome você já percebe um corpo mais desregulado, com oscilações de energia e dificuldade de resposta, outra abordagem pode se encaixar melhor. Mas existe um ponto que precisa ficar claro. Nenhuma escolha é definitiva. O processo pode ser ajustado. O erro está em escolher sem entender, e depois desistir rápido quando o resultado não vem como esperado. Outro fator importante é a expectativa. Quando você escolhe, acreditando que aquilo vai resolver tudo sozinho, você já começa no caminho errado. A medicação pode facilitar, pode acelerar, pode ajudar muito, mas ela não substitui o que precisa ser construído. E tem algo que poucas pessoas consideram: o acompanhamento. Ter orientação faz toda a diferença, porque muitas vezes pequenos ajustes mudam completamente a resposta do corpo. Dose, adaptação, sinais que o corpo está dando. Tudo isso precisa ser observado. Quando você decide com base em entendimento, você se posiciona diferente. Você não fica refém do resultado imediato. Você começa a observar, ajustar e conduzir o processo com mais clareza. Isso evita frustração, evita troca constante de estratégia e cria consistência. E consistência é o que realmente gera resultado. No final das contas, não é sobre acertar de primeira. É sobre saber ajustar ao longo do caminho. E quando você chega nesse nível de entendimento, existe uma verdade que muda completamente a forma como você enxerga tudo isso. A verdade que muda tudo sobre Ozempic e Mounjaro. Existe uma verdade que pouca gente quer ouvir, mas que muda completamente o jogo quando você entende. Nem Ozempic nem Mounjaro são a solução. Eles são ferramentas. O problema é que muita gente entra nesse processo esperando que a ferramenta faça o trabalho sozinha. E quando isso não acontece do jeito que imaginou, vem a frustração. Só que o erro nunca esteve na ferramenta. Esteve na forma como ela foi usada. O emagrecimento real não acontece apenas quando você perde peso. Ele acontece quando o seu corpo aprende a funcionar de uma forma diferente. Quando ele deixa de depender de estímulos extremos e passa a responder a uma rotina que você consegue manter. Essas medicações podem abrir uma porta. Elas reduzem a fome, ajudam no controle e criam um cenário mais favorável. Mas quem constrói o caminho é você. É nas escolhas do dia a dia, no movimento que você começa a inserir, na forma como você se alimenta mesmo com menos fome. Se você usa esse momento apenas para emagrecer rápido, o resultado pode até aparecer, mas dificilmente se sustenta. Agora, se você usa esse período para construir base, o corpo muda de verdade. E é isso que separa quem consegue manter o resultado de quem vive começando de novo. Não é força de vontade. É estratégia. Não existe melhor caneta para todo mundo. Existe a melhor condução para o seu corpo, no seu momento. Quando você entende isso, você deixa de procurar atalhos e começa a construir algo que realmente funciona. Algo que não depende de motivação, não depende de sorte e não depende de comparação. Depende de clareza. E a partir do momento que você tem clareza, o processo deixa de ser uma tentativa e passa a ser uma decisão.